Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos demais que vocês estão acostumados aqui no canal. Hoje eu separei dois casos para contar aqui para vocês. São casos que não tem nenhuma ligação, mas eles são um pouco parecidos. Como são casos que não tem assim muitas informações na internet, eu resolvi trazê-los juntos para não ficar um vídeo tão pequenininho, né? Se eu trouxesse apenas um, eu já fiz isso em outros dois casos para vocês, num outro vídeo. Então, sim, depende de você, se vocês quiserem mais desse tipo de conteúdo, com 2, 3 casos juntos em um vídeo, depende de vocês, a quantidade de likes, comentários, que daí eu trago mais desse tipo aqui pro canal. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, de desaparecimento, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer dois casos, Chris Pittman e Daniel Patrick. Christopher Frank Pittman nasceu no dia 9 de abril de 1989, em Franklin, Massachusetts. Ele não teve uma infância fácil. Sua mãe o abandonou quando ele era bem pequeno, e então sua avó materna tomou conta dele. Passados 2 anos, ele foi viver com os avós paternos, na Carolina do Sul. Um tempo depois, seu pai se casou com outra mulher e levou Chris para morar com eles em Oxford, na Flórida. Mas o pai se separou mais uma vez e ele voltou a morar com seus avós paternos Joe e Joy Pittman. Quando voltou para a casa dos avós, foi o momento em que ele teve mais estabilidade e vivia feliz com eles, até que sua mãe apareceu. Sua mãe o levou para morar com ela e foi nesse momento que ele começou a ter sinais de depressão e também tendências suicidas. Aos 12 anos, Chris fugiu de casa 2 vezes, ameaçou cometer suicídio, foi apanhado pela polícia e confinado a uma instalação para crianças problemáticas ou fugitivas. Ele foi confinado lá por 6 dias. Por lá, ele foi diagnosticado com depressão e começou um tratamento com um medicamento chamado Paxil. Quando foi libertado, ele continuou com o tratamento. Mas o médico mudou sua medicação muito rápido para o Zoloft. As duas medicações têm resultados bem parecidos, mas no caso de Chris, a mudança foi muito brusca e ele apresentou efeitos colaterais graves. Sua irmã chegou a descrevê-lo como maníaco. Ele experimentou uma sensação de queimação em todo o corpo que exigiu medicação para a dor. Ele reclamou dos efeitos colaterais da droga, mas nada foi feito. Em uma consulta médica mais tarde, sua dosagem foi aumentada de 25 mg por dia para 50 mg por dia. O Zoloft tem vários efeitos colaterais em crianças, incluindo depressão agravada, sonhos anormais, reações paranoicas, alucinações, comportamento agressivo e delírios. Os riscos de overdose incluem potenciais reações maníacas, reações que Chris apresentava nesse momento. Agora Chris tinha voltado a morar com os avós, e eles estavam cuidando de sua saúde mental. No dia 28 de novembro de 2011, ele, junto com seus avós, foram na igreja, só que o Chris apresentava um comportamento muito estranho. Ele ficou implicando com algumas pessoas, até ele chutou o banco do pianista da igreja, e claro que era uma situação que deixou todo mundo incomodado. E antes, ele também acabou enforcando um dos garotos ali que ele estava conversando por alguma discussão, alguma coisa, e os seus avós ficaram furiosos com essa reação dele e levaram ele para casa. Quando chegou em casa, ele foi obrigado a permanecer no quarto de castigo. Em algum momento, Chris tentou sair do quarto, mas foi agredido por seu avô. Enquanto ficou trancado no quarto, ele teve um plano. Quando ouviu que seus avós estavam dormindo, ele entrou no quarto deles e atirou neles com uma espingarda que aprendeu a usar. Após o assassinato, ele incendiou a casa usando uma vela e papéis. Chris pegou o carro de seus avós, suas armas, seu cachorro e $33 e foi embora. Um pouco depois, os bombeiros foram chamados, quando a casa já estava em chamas. Eles encontraram o casal morto, mas não havia nenhum sinal de Chris por perto. O jovem foi encontrado a 2 condados de distância. Quando a polícia o perguntou o que tinha acontecido, ele disse que um homem invadiu a casa, o sequestrou e matou seus avós. Por fim, colocou fogo na residência. Mas a polícia sabia que isso não era verdade.
Quando ele finalmente conversou o que tinha acontecido, Chris disse que seus avós mereciam aquilo. Na segunda-feira, 31 de janeiro de 2005, seu julgamento começou e ele foi considerado adulto, mesmo que tivesse 12 anos quando cometeu o crime. O caso envolveu várias questões importantes, incluindo considerações de capacidade mental em relação à sua idade. A outra questão foi o impacto do Zoloft em seu estado mental. Houve também a consideração que seu crime deveria ter sido considerado homicídio culposo. Durante o julgamento, Chris teve o apoio de sua família, e eles acreditavam que ele só cometeu o crime por causa da medicação. O pai de Chris, Joe, disse ao juiz que apoia seu filho, embora as vítimas fossem seus próprios pais. Ele também pediu ao governador e ao presidente na época que perdoassem seu filho. Eu amo meu filho com todo o meu coração, como fiz com minha mãe e com meu pai. E se eles estivessem aqui hoje, estariam implorando por misericórdia também. Em uma última análise, o foco do julgamento estava no Zoloft. A promotoria se concentrou em provar que Chris sabia a diferença entre certo e errado, e seu estado mental culposo foi revelado por fatores como planejar o encobrimento para que ele escapasse antes que o fogo começasse, pelo uso da vela e os passos que ele deu durante a fuga do local. Em 15 de fevereiro de 2005, Christopher Pittman foi condenado por assassinato e sentenciado a 30 anos de prisão. Houve alguma controvérsia sobre o veredito. 2 dos jurados admitiram sentir-se coagidos em sua decisão, e o outro jurado discutiu abertamente o julgamento com sua esposa e barman durante as deliberações, o que é proibido. Em 5 de outubro de 2006, a Suprema Corte da Carolina do Sul ouviu argumentos sobre seu recurso. Uma petição para perdoar Chris também foi apresentada na época. Os juízes também foram solicitados a adiar a transferência dele para a penitenciária de adultos, mas o atraso foi negado. Em 11 de junho de 2007, a corte confirmou a condenação de Chris por 4 votos a 1 mais uma vez. Em 14 de abril de 2008, a Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou a ouvir mais um recurso, baseado em uma longa aceitação da 8ª emenda de punição cruel e incomum, pena longa para a criança. Em 27 de julho de 2010, o juiz do Tribunal do Circuito da Carolina do Sul aprovou a petição de alívio pós-condenação de Chris e concedeu-lhe um novo julgamento com base na constatação de um advogado ineficaz. Em novembro de 2010, o juiz recusou um pedido de Estado para reconsiderar sua decisão. Em dezembro, Chris Pittman entrou com um acordo de apelação premiada, segundo o qual ele se declarou culpado do crime de homicídio culposo e recebeu uma sentença de 25 anos, incluindo o tempo já cumprido. Ele está atualmente preso na instituição correcional Allendale, com data prevista para ser solto em 22 de fevereiro de 2023. Daniel Patrick nasceu no dia 24 de agosto de 1991, filho de Susan e Mark. Seu pai era um ministro pentecostal na Assembleia de Deus Nova Vida, em Wellington, Ohio. A família morava em Britain Township, em Ohio. Em 2010, a população dessa cidade era de 915 pessoas. O jovem, apelidado de Danny, estava no ensino médio no ano de 2007. De acordo com sua família, ele tinha uma ótima relação com os pais e era muito amoroso com eles. Seus amigos e familiares o descreveram como um adolescente normal e feliz, que nunca apresentou qualquer problema psicológico. Seus amigos disseram que ele era um jovem muito divertido e que todos gostavam de estar com ele. Danny sempre frequentava a igreja com os pais, e os frequentadores da mesma igreja disseram que ele estava muito interessado em estudar a Bíblia. Em termos de desempenho acadêmico, ele era um aluno mediano em sua escola e não tinha nenhum histórico de suspensão. Ele nunca demonstrou um comportamento agressivo na escola ou em casa. Danny contraiu uma infecção por estafilococcus de uma lesão de esqui na neve e ficou em casa por 1 ano, enquanto se recuperava de graves danos em sua coluna. Um de seus amigos, chamado Jonathan Johnson, apresentou a ele uma série de jogos de videogame chamada Halo, e ele então desenvolveu um vício e passava cerca de 7 a 8 horas por dia na casa de Jonathan jogando com ele. Halo é uma série de jogos sobre uma guerra com alienígenas, a maioria deles com classificações para adultos. Por se tratar de um jogo violento, seu pai não permitia mais que ele jogasse esse tipo de jogo. Depois que Danny continuou jogando, mesmo contra o pai, seu pai disse que ou ele parava de jogar ou poderia ir embora de casa.
Em outubro de 2007, quando estava com 16 anos, Danny e Jonathan passavam mais de 18 horas por dia jogando videogame. Daniel comprou o jogo Halo 3 e quando seu pai descobriu, ele tirou de seu filho e guardou dentro do cofre, junto com um revólver. Em 20 de outubro de 2007, cerca de uma semana depois que o jogo foi confiscado por seu pai, Danny encontrou a chave de seu pai para abrir o cofre e roubou o jogo junto com a arma. Por volta das 7 horas da noite, Daniel chegou por trás de seus pais enquanto eles estavam sentados em um sofá e disse: "Você pode fechar os olhos, tenho uma surpresa para você." Ele começou a atirar em ambos. Seu pai disse que sua cabeça ficou dormente e ele viu sangue escorrendo. Susan Patrick morreu de seus ferimentos de bala na cabeça, braço e peito. Daniel então colocou a arma na mão de seu pai para fazer o crime parecer um assassinato-suicídio, dizendo a ele: "Ei pai, aqui está sua arma, pegue-a." Alguns minutos depois, a irmã de Daniel, chamada Heidi, chegou na casa da família junto com seu namorado. Eles tinham combinado de assistir algum jogo na televisão junto com os pais e tal, só que eles chegaram 2 horas mais cedo do que o planejado. Então o Daniel ficou, é claro, desesperado, porque ele planejou, aquele tiroteio e ele iria fugir, só que não deu tempo, porque sua irmã chegou. Então, ele foi lá na porta e disse que ela e o namorado não podiam entrar porque os pais estavam discutindo, só que a Heidi ouviu alguns gemidos, alguns sons estranhos dentro da casa e eles conseguiram abrir a porta e viram aquela cena muito macabra. Heidi chamou a polícia enquanto Danny fugiu no carro da família. A intenção dele era ir para a casa de algum amigo, levando consigo o jogo. A polícia o alcançou e o forçou a sair de seu carro usando bloqueios de estrada. Quando ele foi preso, ele contou que seu pai atirou em sua mãe e depois atirou nele mesmo. Mas o que ele não sabia foi que seu pai sobreviveu e contou à polícia tudo o que aconteceu naquele dia. O julgamento de Daniel foi realizado de 15 a 17 de dezembro de 2008 em Ohio. Ele rejeitou um julgamento com júri. Cerca de 25 jovens chegaram para apoiar Daniel. Vários de seus parentes e amigos testemunharam, incluindo seu amigo Jonathan, seu pai e seu avô. No julgamento, Daniel foi visto chorando. Seu pai o apoiou e anunciou que o jovem se arrependeu profundamente de ter atirado em seus pais. Ele ainda não entende por que fez algo tão terrível. O promotor do caso retratou Daniel como um assassino sem coração. Ele não mostrou nenhum remorso por suas ações. Então, ele tentou configurar o tiroteio como um suicídio. Ele havia planejado seu crime com cuidado, sabendo que Heidi e seu marido planejavam entrar na casa às 21 horas, mas seu plano foi frustrado quando chegaram 2 horas mais cedo. Em seu laudo psicológico encomendado pela defesa, Daniel informou ao psicólogo que havia planejado o assassinato de seus pais por 1 semana. Seu advogado e o próprio Daniel não tentaram contestar os fatos do crime. Ao invés disso, a defesa tentou a defesa de insanidade, com o vício em videogame sendo a condição psiquiátrica subjacente. Por causa da enorme quantidade de estresse colocado sobre ele devido à sua infecção grave e consequente lesão na coluna vertebral, Daniel Patrick era muito mais suscetível a ser influenciado pelo jogo. Danny não estava no estado de espírito certo para entender a finalidade de atirar em seus pais. Em outras palavras, ele estava jogando videogames violentos há tanto tempo que não percebeu que a morte na vida real é permanente. Os níveis dos jogos podem ser repetidos várias vezes. Personagens mortos e feridos, incluindo o próprio jogador, retornam aos seus estados originais a cada reinicialização. Naquele momento, Daniel acreditou que a sua mãe voltaria bem e saudável, mesmo que tivesse levado um tiro. O advogado de defesa contestou as afirmações da promotoria sobre a personalidade de Danny, usando o testemunho da família, amigos e conhecidos dele para afirmar que ele era um adolescente normal. O vício do jovem foi forte o suficiente para ele levar o jogo enquanto fugia da cena do crime. Para o advogado, Daniel não era um assassino conspirador, mas alguém que matava espontaneamente sem planejar. A defesa não apresentou psicólogos para uma opinião especializada sobre os efeitos mentais de videogames violentos. Daniel Patrick foi condenado por homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e adulteração de provas. Devido à sua idade, Daniel não pôde ser condenado à morte. O juiz o condenou à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 23 anos, que era a pena mínima. Ele será elegível para a condicional em 2030. Heidi afirmou que sua família perdoou Daniel e Mark pediu uma sentença branda,
dizendo que seu filho havia demonstrado remorso. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, casos bem complicados de hoje, né, de jovens que a gente acredita, né, que teve uma grande influência por causa de uma medicação, o outro por causa de um jogo de videogame, e a gente viu que nos dois casos as famílias ficaram a favor deles, ninguém foi contra ali, por mais que fosse um crime tão grave, né, que os dois cometeram. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem. E até o próximo.